Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Todo mundo já relaxado? Todo mundo já estudou tudo que tinha para estudar? Dá não, né? Tem hoje, tem amanhã, ainda tem uns 2 dias aí para estudar para sexta-feira. Bom, você já sabe, sexta-feira é nossa prova, então, como eu havia comentado na aula passada, hoje a gente vai ter uma aula de revisão. A gente vai resolver um monte de exercícios. Tá? Eu trouxe aqui uns 10 exercícios para a gente fazer. Aí eu misturei um pouquinho, né, do que a gente viu já nas aulas passadas, mas também, se vocês se recordam, a gente não fez nenhum exercício de taxa de variação. Então, a gente vai começar por aí. Então, vou resolver 3 exercícios de taxa de variação, aí depois que a gente faz aquela revisão, eu começo a fazer questões dos assuntos passados. Aí, creio que com essas 10 questões, mais a lista semanal que vocês já fizeram, mais a lista daquele caderno de questões, mais a do livro, que vocês já fizeram quase tudo, aí vocês vão estar muito bem preparados para a prova de vocês. A prova de vocês já está pronta, está tranquila. Na verdade, agora nem lembro direito qual é a prova de vocês, mas que eu me recordo é tranquila. Mas o que a gente for estudar hoje aqui também vai dar um bom norte para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente vai começar primeiro continuando o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente estava falando sobre taxas de variação. Então vamos para o nosso slide aqui rapidamente. Ó. Então, a última coisa que a gente viu foi isso daí. Então, se você tem z com uma função que depende de x, depende de y, então a derivada parcial de f em relação a x nada mais é do que a taxa de variação da função, só que na direção x. Claro, quando y é mantido constante. O contrário também é verdade. A derivada parcial da função em relação a y é a taxa de variação, só que na direção y, quando x é mantido constante. Né? Então, agora a gente vai olhar essas derivadas parciais não mais apenas como derivadas parciais, mas como taxas de variação. Então, vocês vão ver agora que a partir do momento que eu percebo isso daqui, eu ganho a aplicabilidade, ou seja, eu consigo aplicar em muitos problemas. Por exemplo, exercício número 1. Olha só, digamos que você tem uma chapa metálica e essa chapa metálica, você tem a informação da temperatura dela. Não importa o ponto da chapa, se você pega um ponto qualquer, naquele ponto você sabe a temperatura. Como? Porque a temperatura é dada por meio desta função aqui. Ó. Então, para cada ponto x e y, você vai ter uma temperatura diferente. Essa temperatura aqui ela é dada em graus Celsius, tá? Medição aqui em graus Celsius. O x e o y são metros. Então, se eu quero a 1 metro em x, 2 metros em y, eu coloco aqui 1 metro em x, 2 metros em y. Eu quero a 3 metros para cada, coloco 3, 3. E assim por diante. Aí, o que ele pede nessa questão? Ele fala assim, ó, determine a taxa de variação da temperatura, ou seja, desta função aqui, para um ponto, esse daqui, ó, 2, 1, na direção x e também na direção y. Então, ele quer a taxa de variação nessas duas direções, para esse ponto aqui em específico, que é o ponto 2, 1. Então, essa questão, ela já está lhe falando, né, o que você tem que fazer. Só que ela está falando de maneira indireta, mais ou menos, né? Então, eu vou colocar aqui logo a função para eu já fazer uns comentários em cima disso daí. Então, esse aqui é o primeiro exercício dessa parte de taxa de variação. A minha função é essa função aqui, 60 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. E ele está me dando o ponto, que é o ponto 2 em x, 1 em y. Então, vamos lá, vamos comentar a partir dessa questão. Então, se fosse a prova de vocês hoje, por exemplo, eu poderia escrever assim, t é uma função dado por essa forma aqui, ó. Então, tá aqui a função. Aí, logo em seguida, eu falava assim para você, olha, calcule, letra A, calcule as derivadas parciais dessa função. Aí pronto, você calculava. Letra B, calcule o valor das derivadas parciais dessa função para esse ponto aqui. Aí você só substituía. Então, aí isso seria a questão. O que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. Só que no comando da questão, não estou dizendo isso para vocês. Estou falando assim, olha, derive a função. Não, eu estou falando de uma outra forma. Por quê? Agora, essa questão aqui, ela ganhou uma nova roupagem. Essa função não é qualquer função, é a temperatura.
As derivadas parciais para a gente agora são taxas de variação de temperatura. Então, agora que eu sei aplicar desse modo, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, que eu vou continuar derivando parcialmente, mas por trás disso eu ganho uma aplicação. Isso vai me ser útil de alguma forma. Apesar de que, né, eu falei de manhã, eu falo de novo agora à tarde, a matemática ela é bela não pela sua aplicação. Se a gente ficasse o cálculo 2 inteirinho aqui, só fazendo teoremas, proposições e resultados matemáticos, isso já era suficiente. A aplicação ela é só um bônus, é uma coisa que vem depois. Então, os matemáticos, por exemplo, quando a gente está demonstrando teoremas e outras coisas, a gente não está preocupado se vai ter aplicação ou não. Alguns, tudo bem, alguns seguem mais essa linha, mas muitos estão mais preocupados com essa parte abstrata. Isso que é a beleza da matemática. Porém, claro que a gente está aqui no meio, a maioria de vocês vai ser engenheiro, alguns também vão para física, então é importante também estudar aplicação, mas não é o mais importante. O mais importante é a questão abstrata, né? Pois é, mas aqui, como eu falei, nós temos uma aplicação, então vamos usar o que nós já aprendemos para obter os resultados que ele quer. Então, como eu já comentei, se ele quer a taxa de variação da temperatura na direção x, eu vou calcular a derivada parcial em relação a x. Se ele quer a taxa de variação na direção y, eu vou calcular a derivada parcial em relação a y. É isso que eu vou fazer. Então, eu pego aqui essa função, aí eu vou calcular ΔT, ΔX, ou seja, eu quero calcular a derivada parcial disso daqui em relação a x. Isso daqui eu posso olhar já como uma fração. E aí eu vou aplicar a regra do quociente. O que diz a regra do quociente? Eu derivo o numerador, eu derivo de cima, só que quanto é a derivada de cima aqui? É zero. Então, quando eu for derivar o de cima e multiplicar com o de baixo, vai zerar. Aí, então, vai ficar logo menos o de cima, sem derivar, vezes a derivada do de baixo, em relação a x. Quando eu for derivar em relação a x, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ficar 2x. Então, vai ficar menos 60 vezes 2x, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui já é a minha derivada. Né? Já derivei parcialmente. Só claro, eu posso melhorar, né? Eu posso multiplicar 60 vezes 2. Então, meu resultado mesmo vai ser menos 120 vezes x dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. Pronto, derivei parcialmente, eu obtive essa função. Essa aqui é a minha taxa de variação na direção x. Agora eu vou calcular na direção y, ou seja, eu vou derivar parcialmente de novo. Então, esse aqui é um resultado, agora embaixo fazer outro resultado. Eu vou derivar essa mesma função, só que agora em relação a y. Vou aplicar a regra do quociente, derivado de cima é zero, vezes o de baixo vai ficar zero, menos o de cima, vezes a derivada de baixo, só que agora é em relação a y. Então, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y. Então, aqui vai ficar 2y, dividido também pelo denominador ao quadrado. O denominador não mudou, então vai ficar a mesma coisa. Agora, eu só multiplico de novo 60 vezes 2, e aqui eu vou ficar com menos 120, y agora, dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado. Essas são as minhas derivadas parciais. Essas são as minhas taxas de variação. Só que ele me deu um ponto específico. Se ele só te pedisse assim, olha, calcule as taxas de variação na direção x e na direção y. Era só isso daqui. Calculou, acabou. Mas ele pede num ponto específico. No caso, é o ponto 2 e 1. Então, o que eu faço? Eu vou pegar cada uma dessas derivadas parciais e vou substituir para esse ponto aqui. X igual a 2, y igual a 1. Então, nesse caso, ó, quando eu for calcular ΔT, ΔX, ou seja, eu vou calcular essa função aqui, só que para esse ponto, que é o ponto 2, 1. Onde tiver x, eu vou colocar 2. Onde tiver y, eu vou colocar 1. Então, aqui vai ficar menos 120 vezes 2. Menos 120 vezes 2. Dividido. Quando eu colocar no lugar do x o 2 e no lugar do y 1, então aqui vai ficar 1 mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, 1 mais 4 mais 1 é 6. Só que é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, eu vou escrever 6 vezes 6.
Vou colocar assim, ó, 6 vezes 6. Por que eu não fiz logo 36 aqui? Por que eu não multipliquei logo aqui em cima? Porque numa questão dessa, gente, é bom você olhar se dá para simplificar. Na verdade, quase todas as provas de vocês, quando eu vou elaborar, eu penso já que dá para você simplificar alguma coisa. Claro, nem sempre isso vai acontecer, mas é muito provavelmente que na hora que você for pegar a sua prova, em algum momento você vai poder simplificar algum valor. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu multiplicasse logo 6 vezes 6, 36, e aqui 240, depois eu ia ter mais trabalho para simplificar. Do jeito que está aqui agora, ó, ficou mais fácil, porque eu já pego e simplifico. 120 com 6. Aí 120 dividido para 6 vai dar 20. E 6 dividido para 6 vai dar 1. Ó, sobrou aqui 2 e sobrou 6. Posso simplificar por 2. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3. Então, em cima vai ficar 20 vezes 1. Embaixo vai ficar 1 vezes 3. Então, resposta, menos 20 sobre 3. Agora, cuidado. Numa questão dessa de taxa de variação, você tem que olhar a unidade. As taxas de variação elas vão lhe dar alguma grandeza física. Nesse caso aqui, qual vai ser a unidade? Vai ser só graus Celsius? O que vocês acham? Porque graus Celsius é por causa da temperatura, né? Realmente ele vai aparecer aqui, mas é só ele que vai aparecer? Não. Então, qual é a unidade? Se eu estou variando em relação a x, e x é o quê? X não é o comprimento da chapa? Não está em metro? Então, vai ficar graus Celsius por metro. Ah, professor, então sempre a temperatura está variando assim? Não. Para este ponto aqui, que é o ponto 2, 1, a temperatura neste pontinho ali, naquele espaço, está variando assim, menos 20 sobre 3, ou seja, ela está diminuindo. Ela está diminuindo na direção x. Quanto? Mais ou menos 6,6 graus Celsius por metro. Esse é o valor que ela está diminuindo, por causa do negativo aqui. Agora eu vou calcular para y. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar agora esta função aqui e vou substituir para esse ponto aqui, 2 e 1. Aí eu vou ver quanto é que vai dar. Então, faço derivada parcial em relação a y para esse mesmo ponto, que é o ponto 2, 1. O que vai mudar? Só muda aqui em cima, né? Que aqui era y e aqui era x. Então, agora, ao invés de ficar 120 vezes 2, vai ficar 120 vezes 1. Então, vai ficar menos 120. Só 120, né? Porque vezes 1 dividido, só que embaixo não mudou, né? Embaixo era a mesma coisa, ó, vai ficar ainda 6 ao quadrado. Então, vou colocar 6 vezes 6. E agora eu vou simplificar. Ó, de novo, eu posso simplificar esse aqui, vai ficar 20, e esse aqui vai ficar 1. Aí sobrou 20 e sobrou 6. Posso simplificar de novo, por 2. Então, venho aqui, ó, simplifico por 2, fico com 10, e aqui fico com 3. Então, agora o resultado vai ficar menos 10 dividido para 3. A unidade é a mesma, graus Celsius por metro. E aqui eu encerro a minha questão. Então, perceba, para o mesmo ponto, não deu a mesma variação. Nos dois pontos, a temperatura está diminuindo, só que ela está diminuindo mais rápido na direção x, que está diminuindo 6,6 aproximadamente, do que na direção y, porque na direção y ela só está diminuindo 3,3 aproximadamente. Entenderam? Tudo certo? Isso aí é tranquila, né? Tá, vamos resolver número 2 agora. Esses 3 primeiros exercícios é só de taxa de variação. Olha lá, exercício 2, estudo dos gases agora. Diz assim, ó, a pressão P, isso aqui está em quilopascal, o volume V, que está em litros, e a temperatura T, que está em kelvins, de um mol de um gás ideal relacionam-se pela equação aproximada. Então, eu tenho aproximadamente essa relação aqui entre as 3 grandezas, que é a pressão, o volume e a temperatura. Aí, o que ele diz aqui? Ó? Determine a taxa de variação da pressão quando? Quando a temperatura é 300 kelvins e está aumentando com a taxa de 0,1 kelvins por segundo e o volume é 100 litros e está aumentando com a taxa de 0,2 litros por segundo. Tá, numa questão dessa, gente, o que eu recomendo vocês fazerem? Vocês têm que ler e a primeira coisa que vocês vão fazer é extrair os dados da questão, as informações que ele dá. Ah, a questão é de cinemática.
ele te deu, sei lá, te deu a velocidade inicial, te deu distância percorrida, aí você pega e anota tudinho, não é isso que você faz lá em física, quando você estudava? Você anotava todos os dados que você tinha, depois você ia para a fórmula, depois você substituía. Aqui é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa questão aí é anotar as informações que ele está me dando. Então, ó, exercício 2. Então, vou escrever aqui os dados da questão. Ó, o que ele me diz aí? Na segundo parágrafo, ele fala, ó, determina a taxa de variação quando a temperatura é 300 kelvins. Ó, temperatura é 300 kelvins. Então, venho aqui e escrevo T de temperatura igual a 300 kelvins, que é a unidade de temperatura. Aí, passando mais um pouquinho, vou pular uma parte, eu vou para o volume. O volume é 100 litros. Então, venho aqui e escrevo volume igual a 100 litros. Só que além da temperatura e do volume, ele me dá as taxas de variação, tanto da temperatura quanto do volume. Então, olha só, está escrito assim, que a temperatura está aumentando com uma taxa de 0,1 kelvins por segundo. Então, uma das informações que ele está lhe dando é alguma grandeza ali, que essa grandeza ela é 0,1 kelvins por segundo. Então, bora olhar para cá aqui rapidamente, só para a gente tentar entender quem é essa informação que ele está me dando. Então, ó, ele diz o seguinte, ele diz que a temperatura é 300 kelvins e que a temperatura está aumentando. Se ele falou aumentando, então aqui você vai deixar positivo mesmo. Se ele falasse a temperatura está diminuindo a uma taxa tal, aqui você colocaria o valor negativo. É isso que você vai fazer. Tá. Aí, então, ele está falando que a temperatura está aumentando nesta taxa aqui, ó. Isso aqui é a temperatura? Não. Tem a ver com a temperatura, mas não é necessariamente temperatura. Então, o que é isso daqui? Isso daqui, ele mesmo fala, é a variação da temperatura. Mas a temperatura está variando em função do quê? O que vocês acham? É a taxa de variação da temperatura em relação ao quê? Porque antes ali era em metro. Agora é o quê? Será que é metro de novo? É o quê? É o tempo, é o segundo. Ó. Por unidade. Se você olhar para a unidade, ela está dizendo kelvins, que é a unidade de temperatura, só que por segundo. Então, isso aqui já te dá a dica. Então, você olha para isso aí e fala assim, ah, tá, então isso aqui é a taxa de variação da temperatura pelo tempo. Aí, como é que você escreve isso? Você pode escrever assim, ó. Você pode escrever dt. Aqui a gente não escolheu uma boa letra, né? Porque ficou T e T. Só que aqui é maiúsculo, aqui é minúsculo, tá? Não tem problema. Já que já ficou assim, a gente vai deixar assim. Então, ó, ficou a derivada da temperatura em relação ao tempo. Oi? Pode? Não entendi essa pergunta. Se você... Você pode vir aqui no microfone, por favor. Diga seu nome, seu curso e a sua dúvida. Silvio Leal, de Engenharia Mecânica. Silvio? Isso. Tá. Eu poderia colocar o K ao invés desse T maiúsculo nessa fórmula? Ah, DK. entendi o que você está falando. Ah, tá, você só quer mudar a letra, né? Uhum. O tempo K para não ficar essa ambiguidade aqui. Não, perfeito, Silvio. Realmente, nessa questão, digamos que foi questão de prova isso daqui. Aí você ficou incomodado. Fala, o professor não escolheu bem as letras, né? Que às vezes eu dou a letra já para vocês. Aí tem problema, você fala assim, aí você fala, não, professor, para mim, T vai ser igual a K. Apesar de que o K já estou usando para a unidade de temperatura, mas também não teria problema. Só que ia ficar um pouco estranho, né? Porque ó, K é igual a 300K. Entendeu? Mas aí você poderia usar outra letra. Pode usar o K minúsculo, apesar de que ia ficar... Mas ia dar menos ambiguidade do que agora, né? Ou, sei lá, outra temperatura aí que você achar melhor. Mas sim, você pode fazer isso. Ou pode chamar de F, que é a questão da função, né? Como está acostumado. Mas perfeito, realmente seria uma boa ideia, Silvio, porque aí tiraria... Isso daqui também, até mesmo quando a gente vai trabalhar na matemática, não fica muito legal. T, aí não dá. A pessoa pensa que isso aqui dá a entender que é a mesma coisa, né? Quando não é. Isso aqui é temperatura, isso aqui é tempo. Mas gostei da sua sugestão, Silvio.
Então, peço até uma salva de palmas possível aí pela contribuição dele. Realmente ficaria melhor. Acho que eu vou colocar... Eu vou usar a tua sugestão, sim, mas eu vou colocar F. Só ao invés do... Já que eu já estou usando o K aqui, tá bom? Então, aqui, ó, temperatura F. Pronto. Aqui eu vou colocar DF. A gente já sabe que o F é a temperatura. Tá, então, ó, então o que a gente obteve? A variação da temperatura em relação ao tempo. Eu obtive esse valor aqui. O que mais que ele está me informando na questão? Bora voltar para a questão lá, para o slide rapidamente. Olha só, ele diz que o volume também está aumentando, se ele está variando, só que com uma outra taxa, 0,2 litros por segundo. Então, vem aqui. Ó, já que está aumentando, é positivo. Então, vou deixar aqui sem sinal, que é positivo, e litros por segundo. Agora, a gente vai voltar para cá. Ó, só que aqui a gente já sabe, né? Litro é de volume. Essa é de tempo. Então, aqui é a variação do volume pelo tempo. Então, aqui eu escrevo dV dt. Aí você pode me perguntar assim, professor, mas eu poderia colocar a derivada parcial, del f, del t? Olha, nesse caso, eu estou usando df dt e dv dt, porque eu já sei que essas variáveis só dependem do tempo, indiretamente, né? Aí eu estou usando isso aqui, mas na prova, caso você usasse o símbolo da derivada parcial, nesse caso, para essa questão específica, você não poderia descontar de você alguma coisa, tá bom? Mas, como eu já sei que só depende do tempo, por isso que eu estou usando isso daqui. Então, vamos lá. Essas são as informações que ele me dá. Além disso, ele me dá uma fórmula, uma equação, onde as três grandezas elas aparecem. Vamos voltar para o slide mais uma vez. Olha só, olha qual é a fórmula. Ele está me dizendo que PV, ou seja, pressão vezes o volume, é igual a 8 vezes a temperatura, que agora a gente está chamando de F, né? Então, eu tenho isso daqui, ó. P vezes V é igual a 8 vezes temperatura. E ele quer achar, na questão, ó, ele quer determine a taxa de variação da pressão. Então, o que ele quer aqui nessa questão é isso daqui, ó. Ele quer dP dt. Pronto, vamos voltar para cá agora. Então, olha só, ele me diz quanto é a temperatura, quanto é o volume, qual a variação da temperatura, qual a variação do volume, mas aí, o que ele pede da gente é a variação da pressão. Ele quer saber qual a variação da pressão pelo tempo. Como você faz uma questão dessa? Você vai usar aquela equação que ele lhe deu, isso daqui, ó. Aqui aparece volume, aparece pressão, aparece temperatura, que a gente está chamando de F. Então, eu vou utilizar essa equação para obter a minha taxa de variação. Aqui você teria dois caminhos para fazer, né? Percebe que você pode isolar aqui qualquer uma das três grandezas. Por exemplo, do jeito que está aqui, o mais fácil de isolar seria a função temperatura, né? Ficaria assim, temperatura, que estou chamando de F, é igual a P vezes V sobre 8. Quando você isola aqui a sua grandeza, a temperatura, o que você está dizendo? Você está dizendo aqui, desta maneira que você colocou, que a temperatura é uma função que depende da pressão e depende do volume. É isso que você está dizendo, que você isolou uma das grandezas. Só que tanto a pressão quanto o volume dependem do tempo. Então, nesse caso, você pode aplicar aqui a regra da cadeia. Se eu fosse aplicar a regra da cadeia para esta função f, para eu achar a variação dela em relação ao tempo, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, aplicando a regra da cadeia, df dt. Isso aqui é a regra da cadeia no caso 1, que você já sabe aplicar. O que é a regra da cadeia no caso 1? Ficaria del f, del v, ou del p, del f, del p, vezes dp dt. Mas, só que f depende de v também, então vai ficar del f, del v, vezes dv dt. E agora? Você sabe fazer essa conta aqui, ó, derivada parcial de f em relação a p. Você sabe fazer isso. É isso daqui, ó, você vai derivar essa função aqui parcialmente em relação a p. Se você deriva parcialmente em relação a p, então v sobre 8 é constante. Vezes a derivada aqui vai ficar 1. Então, isso daqui vai dar v sobre 8.
Então, isso aqui vai ser igual a V sobre 8 vezes dp dt. Então, vou deixar dp dt. Mas, aqui, ó, você vai derivar agora isso aqui em relação ao volume. Na hora que você for derivar em relação ao volume, vai ficar P sobre 8. Então, aqui vai ficar P sobre 8 vezes a derivada de V em relação a T. Isso daqui é a derivada da temperatura em relação ao tempo. E agora? O que a gente vai fazer? Depois que eu já calculei as derivadas parciais que eu poderia calcular, eu parei nessa parte aqui. Só que eu tenho que ver, talvez, eu já tenha essas informações que eu preciso. Por exemplo, quem é isso aqui? Não é a derivada, não é a variação da temperatura pelo tempo? Não é? Eu tenho ela aqui nos meus dados? Tenho, né? Está bem aqui, ó, é 0,1. Então, isso daqui eu tenho, ó, vou até marcar um OK. Eu tenho essa informação. Então, eu vou substituir por um número. Qual número? 0,1. Aí eu venho para cá. Aqui aparece V é volume. Eu tenho volume ali nos meus dados? Sim ou não? Tenho também, ó, bem aqui. O volume é 100. Então, aqui eu tenho também, ó, vou marcar um OKzinho. Aqui, derivada da pressão pelo tempo. Eu não tenho, mas é o que eu quero achar. Ó, é onde eu quero chegar. Então, eu tinha que aparecer mesmo. Então, vem isso aqui, ok, isso aqui é o que eu quero achar. Beleza, pode ficar aqui. É ele que eu vou isolar, inclusive, para obter a minha resposta. Agora aqui, dV dt. Eu tenho a variação do volume pelo tempo? Tenho também. Então, isso aqui está ok. Agora, a pressão, em algum momento ele me deu a pressão? Sim ou não? Não. E agora? Agora você tem dois caminhos. O primeiro é você voltar para essa equação aqui, ó, e calcular o valor da pressão. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é você desistir desse caminho e começar de novo. Esse é o segundo caminho. É o que eu vou fazer, inclusive. Por quê? Eu quis fazer isso aqui de propósito só para você ver que, nesse caso aqui, vai me dar mais trabalho. Que eu vou ter que jogar aqui e depois jogar aqui. Ou não, não necessariamente. Mas eu vou fazer de outro jeito agora. Eu não vou isolar o F. Eu vou isolar agora a pressão. Mas calma, se na prova de vocês, professor, na prova eu isolei o F e agora errei a questão? Não, justamente por isso que eu estou te dizendo. Nesse caso, o que eu ia ter que fazer, já que eu não tenho a pressão? Eu colocava aqui o valor do V para 100, o valor do F para 300 e calcular o valor do P, era esse valor que eu ia jogar aqui. E ia achar o resultado. Só que um caminho melhor seria o seguinte, ó. Vou apagar aqui tudo isso que eu fiz. E aqui, ó, voltei para cá. Eu vou isolar a pressão. Por que eu vou isolar a pressão? Porque é a variação dela que eu quero achar e pelos dados que ele me deu, o melhor caminho seria esse. Apesar de que nem sempre a melhor opção é você isolar aquele que você quer achar a taxa. Nem sempre. Cada caso é um caso. Por isso que é importante você fazer vários exercícios. Mas aqui, ó, eu vou isolar o P. Então, venho aqui. O P isolado vai ficar 8 vezes a temperatura dividido pelo volume. Então, agora, é a pressão que está em função da temperatura e do volume. Aí eu venho aqui, então, vou aplicar a regra da cadeia agora para cá. Quero calcular dP dt. Aplicando a regra da cadeia, aliás, melhor até escrever, né? Melhor escrever que eu estou usando a regra da cadeia. Então, pela regra da cadeia. O que acontece pela regra da cadeia? Aplicando nessa equação aqui. Vai ficar dP dt é igual. Vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Vai ficar del P, del F, vezes dF dt. Mais del P, del V, vezes dV dt. O que eu faço mesmo? Vou calcular as derivadas parciais. Ó. Qual é a derivada parcial de P em relação a F? Aqui, ó, 8 sobre V é constante, derivada da F em relação a F é 1. Então, isso daqui vai me dar 8 sobre V. Então, vai ficar assim, dP dt vai ser igual a 8 sobre V, vezes essa taxa aqui, que eu vou deixar do jeito que está, isso aqui é só uma taxa,
mais, agora aqui, a derivada em relação ao volume, gente. Então, aqui, ó, 8F é constante. Então, vou deixar do jeito que está, 8F. Agora, qual é a derivada de 1 sobre V em relação a V? Qual é a derivada de 1 sobre x? Qual é? Vocês lembram? Cálculo 1. Rápido, 1 sobre x. Menos 1 sobre x quadrado. Né? Fica menos 1 desce, fica menos 1, tá. Então, aqui ficaria menos 1 sobre v quadrado. Então, aqui vai ficar menos 8f sobre v quadrado. Esse é o resultado dessa derivada parcial. E aqui, dv dt. dv dt. Aqui é o quadrado. Pronto. Agora que eu deixei assim, eu vou substituir as minhas informações. Por exemplo, aqui, ó, volume. Eu já tenho volume. É 100 litros. Aqui, derivada da temperatura em relação ao tempo. Eu já tenho, está aqui, 0,1. Aqui, de novo, temperatura, eu tenho 300 kelvins. Volume, 100 litros. E aqui, a derivada do volume em relação ao tempo. Eu tenho também, é 0,2. Então, eu vou substituir todos esses resultados. Eu vou substituir esse e esse. E no final, isso vai me dar um número. Vou continuar aqui no outro quadro. Então, vai ficar dp dt vai ser igual. Aí eu volto para cá. Aqui é 8 sobre v, só que v é 100. Então, vai ficar 8 sobre 100 vezes df dt. Só que df dt é 0,1, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, aqui vai ficar 8 sobre 100 vezes 1 sobre 10. Então, é isso que eu vou colocar aqui. 8 sobre 100 vezes 1 sobre 10. Menos, que eu só estou acompanhando ali a fórmula. Ali eu vou ter 8F, deixa eu voltar para cá de novo, 8F, só que F é 300, sobre V quadrado, só que V é 100, então vai ficar 8 vezes 300 sobre 100 vezes 100. É isso que eu vou colocar aqui. Então, eu venho e escrevo 8 vezes 300 dividido para 100 vezes 100 de novo. E, por último, vezes a taxa de variação do volume pelo tempo, que eu já tenho o valor também, que é 0,2, que é a mesma coisa que 2 sobre 10. Então, venho aqui e multiplico por 2 sobre 10. Estão gostando da questão? É boa, né? Aí, olha só, aqui você não vai se desesperar. Você vai, e agora eu não sei o que fazer e tal, sai multiplicando. Não, vê se dá para simplificar. Ó, por exemplo, aqui, ó, você pode já simplificar os zeros, né? Esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Aqui, daria para você simplificar 10 com 8, mas eu nem aconselho muito, porque é bom que numa fração, embaixo fique 1.000, 100.000, 10.000, até porque você coloca 0,00 aquele número, por exemplo. Então, vou deixar assim do jeito que está, por enquanto. Então, isso aqui vai ficar igual. dp dt igual. 8 vezes 1 é 8. 100 vezes 10 é 1.000. Menos, o que sobrou aqui, que eu cortei os zeros? Ficou 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Então, aqui ficou 48. Dividido. 100 vezes 10 é 1.000 de novo. Ok. Como aqui é o mesmo denominador, eu vou fazer a diminuição. 8 menos 48, menos 40. Então, isso aqui vai ficar menos 40 dividido por 1.000. Ó, agora ficou legal para simplificar, né? Você pega e simplifica mais esse zero com esse zero. A resposta, menos 4 sobre 100. É que eu posso deixar assim, ou eu vou escrever assim também. Então, ó, dp dt vai ser igual, já que é menos 4 sobre 100, então é a mesma coisa que menos 0,04. Só que você vai deixar a resposta assim? Não, agora é taxa de variação. Você não vai deixar a resposta assim. Então, você vai ver qual é a unidade. Só que você pode olhar para a taxa. É pressão pelo tempo. Pressão está em quilopascal. Tempo está em segundo. Então, você vem aqui, ó. Quilopascal por S. Quilopascal por segundo. Essa que é a taxa de variação. Ou seja, reparem também, gente, que nesse caso, o volume estava diminuindo. Quer dizer, não, o volume não estava diminuindo. Aqui, ó, deixa eu voltar para cá. Nos dados da questão aqui, ó,
a temperatura e o volume, os dois estavam aumentando. Os dois estavam aumentando. Ó. Aqui era mais, aqui era mais. Para esse mesmo instante em que os dois estão aumentando, a pressão está diminuindo. Tá? A essa taxa aqui de menos 0,04 por segundo. É importante falar também que nesse caso aqui, ó, isso aqui é a taxa de variação, só que para um t específico. Ele não disse qual é, mas é um instante lá específico. Então, você pode até escrever assim, ó. Isso, na hora que você substitui tudo, você está calculando para um t específico. Então, vou até escrever assim, ó, só para ter mais rigor matemático aqui. Isso para um t igual a um t específico, eu não sei qual é, mas eu sei os valores das constantes. Aqui, t igual a t0. E aqui também, t igual a t0. Tá? Então, para um certo t0, que ele não especificou qual é, mas nesse t as constantes assumem esses valores, né, as grandezas. Então, a variação da pressão pelo tempo é menos 0,04 kPa por segundo. Tudo certo? Beleza? Tá, questão número 3 agora. Olha só, questão número 3, uma questão de volume. Diz assim, o comprimento a largura B e a altura H de uma caixa variam com o tempo. Em um determinado momento, as dimensões são, aqui ele vai te dar as informações. B igual a 1, A igual a 2, H igual a 2. Aí fala que A e B estão aumentando a uma taxa de 20 centímetros por segundo. H está decrescendo a uma taxa de 30 centímetros por segundo. Nesse instante, encontre a taxa de variação do volume da caixa em relação ao tempo. Calma, é muita informação. Então, conselho, não liga para a questão aí, não liga para o que ele quer. A primeira coisa que você faz é escrever as informações, tá? Então, assim, apareceu um textão lá na prova, 2 páginas de texto. Não tem problema, esquece o que ele está pedindo por enquanto e só anota as informações. Às vezes, muita parte do texto nem é em si a questão, né? O texto só está para lhe dar alguma informação a mais, para poder você entender melhor a aplicação. Mas a gente vai focar no que interessa mesmo, né? Exercício 3, né? Tá, aqui eu já vou colocar os dados da questão. Então, ele me falou quanto era o A, quanto era o B e quanto era o H. Depois, já vou escrever para cá, ele vai me dar as taxas de variação. Então, vamos focar aqui no quadro por enquanto. Deixa eu só gravar, tá, já vi. Então, olha só, eu vou colocar os dados da questão. Você tem uma caixa onde ele deu o comprimento, ele deu a largura e ele deu a altura. Só que ele fala que essa caixa, de alguma forma, que ele não explica o porquê, mas essa caixa, o comprimento dela está mudando, a largura dela está mudando e a altura dela está mudando. Tá? É isso que interessa. Então, eles estão variando conforme o tempo está passando. Então, para um certo instante, você bateu uma foto, parou o tempo e olhou daquele instante, quanto é que estava o A? O A estava a 2 metros. Então, eu escrevo aqui, A igual a 2 metros, o B estava a 1 metro e o H estava a 2 metros também. Então, isso ele me diz na questão. Além disso, ele me dá as taxas de variação de cada um desses em relação ao tempo. Então, venho aqui e escrevo dA, dt. E escrevo dB, dt. Ele me diz que tanto A quanto B estão aumentando a uma taxa de 20 centímetros por segundo. Então, venho aqui e escrevo 20 centímetros por segundo. E aqui é a mesma coisa, 20 centímetros por segundo. Só que ele diz agora que a altura ela está decrescendo a uma taxa de 30 centímetros por segundo. Então, eu escrevo aqui, ó, dH dt, derivada de h em relação a t, vai ser menos, porque está decrescendo, 30 centímetros por segundo. Ele lhe deu os valores aqui de cada medida, lhe deu as variações e ele quer saber quanto que o volume está variando para esse mesmo instante aqui, em que essas coisas aqui estão acontecendo. É isso que ele está falando. O que a gente vai fazer nesse caso aqui? Ó, o que é interessante ver é que tanto o comprimento quanto a largura estão aumentando
nesse instante. Enquanto que a altura está diminuindo. Então, duas grandezas estão aumentando, uma está diminuindo. Só que uma está diminuindo de maneira mais forte, né? Porque aqui é menos 30 e aqui está 20 e 20. E quem será que vai ganhar? Será que o volume, nesse momento, está aumentando ou está diminuindo? Esse que a gente vai ver. Ele não deu, dessa vez, a equação do volume. Mas não tem problema, né? Porque nem sempre ele vai lhe dar toda a informação, porque muita coisa você já sabe. Então, ó, você tem uma caixa. Uma caixa você considera um paralelepípedo. Qual é o volume dele? Vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Né? Então, o volume dele vai ser A vezes B vezes H. Então, você percebe aqui que o volume ele é uma função que depende de três variáveis, A, B e H. Ele quer a variação do volume pelo tempo. Aí você fala, mas o tempo nem aparece aqui, mas é porque o volume depende dessas três, e cada uma delas depende do tempo. Então, a gente está aqui de novo na regra da cadeia, caso número 1. Então, pela regra da cadeia, quem é dv dt? Se aplica a regra da cadeia. Então, vai ficar del V, del A, vezes dA, dt, mais del V, del B, vezes dB, dt, e por último, né, a última variável aqui é H. Então, vai ficar del V, del H, vezes dH, dt. Antes da gente substituir, né, bora logo fazer essas contas aqui. Algumas derivadas parciais você já sabe fazer. Por exemplo, qual é a derivada do volume em relação ao comprimento? B e H são constantes, a derivada aqui é 1. Então, vai ficar só BH. Então, aqui vai ficar dV dt vai ser igual a BH vezes essa taxa aqui. Então, vezes dA dt. Mais essa derivada aqui agora, derivar em relação a B, vai ficar só AH. Então, vai ficar AH dB dt. Mais, aqui a derivada em relação a H vai ficar só AB. Vai ficar AB dH dt. Então, essa aqui seria a nossa fórmula. A fórmula da taxa de variação do volume pelo tempo. Agora, a partir daqui é só substituir os dados. Porque eu sei quem é B, eu sei quem é H, eu sei quem são essas três taxas de variação, eu sei quem é A, então já tenho tudo que eu preciso, só falta substituir para aqueles valores aí que ele me deu. É isso que eu vou fazer agora. Aí eu venho aqui, eu escrevo para t igual a t0, né? Ele não me disse qual é o tempo determinado, mas só estou fazendo assim para dar um pouco mais de rigor para a nossa questão. Então, para um certo instante, que eu não sei qual é, mas também não preciso saber, só me interessa o que são os dados nesse instante. Nesse instante, eu vou ter B vezes H, só que o B é 1 e o H é 2. Então, aqui vai ficar 1 vezes 2. dA dt é 20 centímetros por segundo. Só que aqui você tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Aqui, esses dados aqui estão em metro e aqui está em centímetro por segundo. Tem algum problema aqui? Tem, né? O certo seria que pelo menos as grandezas aqui de comprimento elas estivessem todas na mesma unidade. Então, ou você transforma isso aqui para centímetro, ou você transforma isso aqui para metro. Né? Tanto faz. Claro, se você transformar isso daqui para centímetro, então a sua resposta final vai ficar centímetro por segundo. Já se você transformar isso daqui para metro, a sua resposta final vai ficar metro por segundo. Como o metro está no Sistema Internacional de Unidades, então vou passar para metro. Então aqui, o que é 20 centímetros por segundo, gente? Isso aqui é a mesma coisa que 0,2 metros por segundo. Tá? 20 centímetros é 0,2 metros por segundo. Basta você dividir por 100. E aqui,
O que é 30 centímetros por segundo? Isso aqui é a mesma coisa que 0,3 metros por segundo. Tá? Então, 20 vai ficar 0,2, 30 vai ficar 0,3, só que aqui é menos. Então, na hora que eu for substituir o DADT, eu não vou colocar 20, eu vou colocar 0,2. Ou melhor, vou colocar 2 sobre 10. Vou colocar em forma de fração. Tá, então voltando. Aqui vai ficar B vezes H, só que o B é 1, o H é 2, e o DADT é 2 sobre 10, porque é 0,2. Mais A vezes H, A e H é 2, então vai ficar 2 vezes 2 vezes dBdt, que também é 0,2, então vai ficar 2 sobre 10. E aqui eu vou colocar menos, porque a variação da altura é negativa, né? Está decrescendo, então aqui vai ficar menos. Aí o A é 2, o B é 1, e a variação da altura é 3 sobre 10. Então, vou colocar 3 sobre 10. Agora, basta fazer essas contas. Isso aqui vai ser igual. 2 vezes 2 é 4, vai ficar 4 sobre 10. 4 sobre 10, mais, aqui vai ficar 8 sobre 10, menos, aqui vai ficar 6 sobre 10. Olha, tudo mesmo denominador. Então, vai ficar 4 mais 8 é 12, 12 menos 6 é 6. Positivo, né? 6 sobre 10. Então, a resposta, 0,6. Qual é a unidade? Metro cúbico. Metro, porque a gente resolveu transformar para metro, por segundo. Tá? Porque é volume, né? Antes eu falei que era metro por segundo, mas como é volume, então vai ficar metro cúbico por segundo. Se eu tivesse passado para centímetro, vai ficar centímetro cúbico por segundo. Então, isso é a taxa do volume pelo tempo por determinado instante t0. Então, aqui você termina a questão. Alguma dúvida nessa parte da taxa de variação? Está tudo certo? Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza. Então, agora a gente vai para nossa revisão mesmo, né? Vou resolver. Eu trouxe aqui mais umas 7 questões de assuntos passados. Não tão passados, né? Aula passada, semana passada ou segunda-feira. Então, eu vou trocar aqui de slide. E a gente vai se divertir mais um pouco aqui, né? Com outras questões. Claro que não vai dar para resolver tudo, mas posso ir pulando uma questão ou outra. Mas vamos lá, hoje é a aula número 13. Então, a aula número 13, de acordo com o cronograma, nós vamos ter uma revisão, resolver exercícios. Então, ó, exercício número 1, seja f dada por essa função, ó, f de xy é igual a essa raiz. Letra A, calcule as derivadas parciais de f para xy diferente de 0, 0. Letra B, verifique se as derivadas parciais existem no ponto 0, 0. Interessante, né? Ele separou o 0, 0 daí. Qual é o domínio dessa função aqui, gente? Qual é o domínio dela? Tem alguma restrição aqui? Até teria, né? Teria uma restrição, mas nesse caso, qual seria a restrição? Que dentro da raiz não poderia ter valores negativos. Só que é possível, para esse caso, ter valor negativo? Não, porque eu estou com x² e y². Então, nesse caso, o domínio aqui é todo R2. Então, é estranho, né? Ele fala assim, mas calcule as derivadas não no 0, 0. A gente já vai entender por que isso. Depois a gente vai fazer a letra B. Você mesmo já pode fazer isso no seu caderno. Então, vou fazer para cá, né? Exercício número 1 dessa outra parte aí. A minha função é essa daqui, raiz de x² mais y². Pronto. Tá, a gente já sabe o que fazer, então vamos fazer, né? Letra A. Na letra A, ele quer que eu calcule as derivadas parciais desta função, só que sem ser no 0, 0. Então, a gente vai ver o que está acontecendo, né? Aqui, eu vou aplicar as regras de derivação, aquilo que eu já sei fazer. Então, eu venho, ó, vou calcular aqui, del f, del x. Vou calcular a derivada parcial disso daqui. Isso aqui é a função raiz quadrada. A derivada da raiz quadrada
é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. Então, nesse caso, vai ficar 1 sobre 2, raiz quadrada, só que aqui dentro está x quadrado mais y ao quadrado, vezes, né, regra da cadeia, vezes a derivada parcial do que está aqui dentro, que é x quadrado mais y ao quadrado. Quando você deriva parcialmente isso aqui vai zerar e aqui vai ficar só 2x. Então, isso aqui vai ser igual a 2x dividido por 2 vezes a raiz. Aqui agora você só simplifica. No final, você vai ter x sobre raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Essa é a derivada parcial em relação a x. Em relação a y, você vem aqui, usa o mesmo raciocínio, ou seja, você ainda vai ter uma função raiz, a derivada 1 sobre 2 raiz, 1 sobre 2 a raiz quadrada, só que agora você vai multiplicar pela derivada do que está dentro em relação a y, que vai ficar 2y. Então, aqui, ó, vezes 2y. E aí você simplifica o 2 com 2 novamente. Isso aqui vai te dar y dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui você terminou a questão. As derivadas parciais para um ponto fora do 0,0 são essas. Por que essas derivadas parciais não servem para o ponto 0,0? Por quê? Porque senão aqui o denominador seria 0, não pode ser 0. Então, para o 0,0 eu vou ter que dar uma atenção especial. Se eu não posso usar a regra de derivação, o que eu preciso fazer? Tem que usar a definição. Né? Então, eu sempre faço questão de trazer uma questão de definição, porque eu sei que vocês gostam, né? Quando eu falo definição, eu vejo que vocês já sorriem, vocês ficam alegres. Aí, por isso que na prova, né, ou então aqui em sala, é bom fazer por definição. Então, a letra B, para essa mesma função aí, eu vou fazer pela definição. Ou seja, eu quero calcular del f, del x no ponto 0,0. Olha, isso aqui eu vou fazer pela definição. Então, pela definição, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando h tende a 0, de f. Olha, já que eu estou calculando a derivada em relação a x, então em x ficaria 0 mais h, que aqui é o ponto 0, né? 0 mais h. Mas 0 mais h é a mesma coisa que h. Vou deixar h. E o y vai ficar 0 mesmo. Então, vai ficar f de h0 menos f de 0,0 dividido por h. Quanto é o f de 0,0? Eu vou ter que voltar na minha função, né? Olha qual é a minha função. Essa daqui. Se x é 0 e y é 0, 0 mais 0 é 0, raiz de 0 é 0. Tá, agora se só o y é 0 e o x é h, então vai ficar a raiz de h ao quadrado. Aí eu venho aqui e escrevo. Ó, já sei que isso aqui é 0. Já sei que isso aqui é 0. E agora isso aqui vai ficar limite da raiz de h ao quadrado sobre h, quando h tende a 0, porque isso aqui é o valor disso daqui. Qual é a raiz de h ao quadrado? Isso é quanto? O que é a raiz de h ao quadrado? É módulo de h. Então, vem aqui, ó. Não vou deixar assim. Já vou deixar o resultado aqui. Isso aqui é módulo de h. Já que eu tenho um módulo e eu estou indo para o zero aqui, tendendo a 0, então eu vou dividir isso aqui em dois limites, né? Aí eu venho aqui, ó. Divido por limite de cima e por limite de baixo. Em cima, eu vou calcular o limite quando h tende a 0 pela direita. Se o h tende a 0 pela direita, o módulo de h é quanto? É h. Vai ficar h sobre h. Que aí isso aqui você já sabe que vai dar 1, né? Porque a gente simplificou aqui. Agora, aqui embaixo, ó, eu vou calcular o limite quando h tende a 0 pela esquerda. Se h tende a 0 pela esquerda, quanto vai dar aqui o módulo? Definição de módulo, qual é que é? Menos h. Aí, então, eu venho aqui e coloco menos h dividido por h.
Aí eu vou simplificar de novo, porém, agora o resultado vai ser menos 1. Ou seja, calculei os limites laterais e deram valores diferentes, né? Ó, isso aqui, o de cima deu diferente do de baixo. Aqui deu 1, aqui deu menos 1. O que significa que a derivada parcial não existe. Então, para esse ponto, a derivada parcial em relação a x, ela não existe. Está aqui o símbolo do não existe. Para y vai ser a mesma coisa. Tá? Vai ser a mesma coisa. Então, não vou fazer, vou deixar para casa. Né? Você pode fazer, mas você pode ver que vai ser a mesma coisa. A gente não precisa. Ó. Aqui vai ficar, às vezes vai ficar 0h. E, de novo, vai repetir aqui os comandos. Então, você já entendeu aí o que vai acontecer. Isso acontece, né? Porque, ó, não sei se vocês lembram, mas a gente fez o gráfico dessa função. E aí, ó, por exemplo, deixa eu voltar para cá. A função é essa daqui. Aí, digamos que eu queria fazer, eu derivei ela em relação a x agora, né? Então, eu estou olhando ela no plano xz, né? Ou seja, eu estou zerando o y. No plano xz, quando y é zero, isso aqui vai ficar raiz de x quadrado, que vai ficar módulo de x. Então, o gráfico dessa função, no plano xz, é o gráfico da função modular. E você já sabe que o gráfico da função modular, na origem, ó, não tem derivada. Por quê? Porque a função tem um bico. A mesma coisa isso daqui, ó, porque essa daqui, não sei se vocês lembram, mas é o cone invertido. Aí lá na origem, o cone invertido também tem um bico. Então, por isso você não consegue calcular as derivadas parciais nesse caso. Então, a derivada parcial em relação a y também não ia dar certo. Quer dizer, ia dar certo, né? Dá certo porque você ia provar que o limite não existe. Isso ia dar certo. Não dá certo quando você não consegue provar nada. Aí que não dá certo. Então, beleza. Esse é o exercício 1. Vamos passar agora para o exercício 2. O 2 eu vou deixar para casa, tá bom? Assim, na verdade, uma dica. Tentem fazer ele sozinhos. Caso você não consiga, na turma da manhã eu resolvi o 2. Até mostrei o gráfico dele, bem interessante. Então, você tenta fazer, se não conseguir, você pode olhar também o vídeo da aula da manhã, tá bom? Então, vou pular ele aqui, porque, enfim, já tem muita coisa para fazer. Se der tempo, a gente volta, mas não sei se vai dar tempo. Exercício 3. Encontre a função f de x, y que satisfaz essas três condições. A gente já fez uma dessa, inclusive, aqui em sala. Vamos fazer de novo, né? Só que agora as condições são diferentes aí. Exercício 3. Aqui, del f, del x tem que ser igual a 2x dividido por x quadrado mais y quadrado mais e elevado a x menos 1. Já del f, del y tem que ser igual a 2y dividido por x quadrado mais y quadrado mais e elevado a y. Por último, f de 1, 0 tem que ser igual a 5. Pronto. Então, esse aqui é um daqueles exercícios que você tem que achar que função é essa. Essa função que você quer achar, quando você calcula a derivada parcial dela em relação a x, dá esse resultado aqui. Quando você calcula em relação a y, dá esse outro resultado. E quando você não calcula a derivada de nada, só joga na função esse ponto aqui, dá 5. Que função é essa? Não é fácil você achar funções, né, mesmo dando condições. Mas sempre você vai pegando algumas técnicas. Então, isso aqui, na verdade, é um exercício de achar primitiva. Então, vamos lá. Vou começar pela primeira condição aqui. O que ela me diz? Ó, pela primeira condição, quem seria o meu f de x, y? Seria, ó, primeiro, uma função que, quando eu derivasse em relação a x, tivesse que dar essa outra função aqui. Ó. Você já sabe qual é essa função? Como é? Não, não é. Ainda não é essa. Mas o raciocínio é bom, é por aí. Ó, você tem que pensar numa função
que é o denominador? Não é isso aqui, x² mais y²? Aqui em cima dele, não é justamente a derivada parcial dele em relação a x? Estão enxergando isso? Você tem o denominador e o numerador é a derivada parcial dele em relação a x. Porque se você derivar isso aqui em relação a x, vai ficar 2x, ele aparece aqui em cima. Você sabe de uma função que você pega a função, aí na hora que você vai derivar, ela vai para o denominador, e depois você só multiplica pela derivada parcial dela? Qual é essa função? A raiz serve, mas nesse caso não é. Por que não é raiz, gente? Porque se eu for derivar a raiz aqui, ó, bem aqui, a gente tinha a raiz, né? Aí eu fui derivar. De fato, ela foi para o denominador. Só que no denominador continuou como raiz. Ó. Aí eu não quero que tenha raiz, entendeu? Não quero que tenha raiz. Quem é a função? Que quando você deriva, o que estava no argumento lá vai para o denominador. Quem é? Logaritmo. Muito bem, ln. Então, você vem aqui, ó. Quem seria essa função? Seria o ln de x² mais y². Porque, ó, se eu derivar isso aqui parcialmente, isso daqui vai para o denominador, é o que aconteceu, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 2x. Então, é justamente essa função que é a primitiva. Mas, agora, quem é a função que quando você deriva em relação a x, dá e elevado a x menos 1? Quem é? Vai ficar e elevado a x menos 1. Ele mesmo. Ah, professor, mas e o menos 1? Não, mas olha só, quando você deriva isso aqui em relação a x, vai ficar isso mesmo vezes a derivada aqui do que está aqui dentro, né? Que é x menos 1. Só que a derivada de x menos 1 é 1. Então, por isso que vai ficar isso aqui mesmo. Tá, então, ó, consegui achar as primitivas, só que eu tenho que somar com uma constante, né? Que não é bem constante. É uma função que só depende de y. Por quê? Porque se eu pego uma função que só depende de y e derivo em relação a x, isso aqui vai dar zero. Então, é isso daqui. Segundo passo. Ó, note que só com essa primeira condição, não tenho como eu achar a minha função. Por quê? Porque aqui eu tenho uma família de funções que vão resolver o problema. Né? Qualquer função que eu escrevo assim, mais isso. Mas qualquer função que só dependa de y vai satisfazer a condição 1. Então, eu preciso de mais condições para ir eliminando, né, as minhas possibilidades. Então, venho aqui, ó, e olho para a minha segunda condição. Então, agora estou derivando em relação a y. Apareceu isso daqui. Mas isso aqui não é a mesma coisa desse daqui, só que no lugar do x é o y, então é a mesma função. Então, aqui eu venho log natural de x² mais y². Mais primitiva de e elevado a y. E elevado a y, aí eu coloco e elevado a y. Mais uma função que só pode depender de x. Então, coloquei g de x. E agora? Agora eu vou olhar para as duas linhas aqui, de cima e de baixo. E eu vou tentar, a partir dela, extrair um candidato para a minha resposta. Então, por exemplo, lembrando que tanto aqui em cima quanto aqui embaixo é a mesma função, ó, é a função f de x, y. Então, ó, aqui em cima aparece log natural, aqui embaixo também. Então, beleza. Então, log natural faz parte da minha função. Ele aparece tanto em cima quanto embaixo. Aqui aparece uma função e elevado a x menos 1. Aqui eu tenho e elevado a y, mas também tem uma função que só depende de x aqui. Ora, se aqui eu digo que eu tenho uma função que só depende de x e aqui aparece uma função que só depende de x, então é porque, ó, muito provavelmente, elas são a mesma função. Agora, aqui na linha de cima, está dizendo que também vai aparecer uma função que só depende de y. E aqui embaixo eu tenho uma função que só depende de y. Então, ó, provavelmente, elas são a mesma função. Quando eu linko aqui os pontos, como é que fica o meu candidato? Né? O meu candidato, não é ainda a minha resposta final, é o meu candidato. Vou colocar até, ó, f2. Quem é meu f2? Bom, já que o log natural apareceu em cima e embaixo, então eu sei que ele está aqui. Então, log natural de x² mais y². Aí eu vou pegar essas funções aqui exponenciais, mais e elevado a x menos 1, mais e elevado a y. Lembrando, ó, que isso aqui é só o meu candidato, né? Isso aqui não necessariamente
não necessariamente já é a minha resposta, é só um candidato. Tá, mas como é que eu vou descobrir se esse meu candidato é a resposta ou não é? Eu vou jogar no ponto aqui, ó. Ponto 1, 0. No lugar do x eu vou colocar 1, no lugar do y eu vou colocar 0. E eu quero que dê o valor 5. Bora ver se vai dar 5. Eu venho aqui. Bom, para o meu candidato, se eu colocar x igual a 1, y igual a 0, aqui vai ficar log natural de 1 mais 0, que é da log natural de 1, mais, aqui, e elevado a 1 menos 1, vai ficar e elevado a 0, mais e elevado a 0. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 1 mais 1, que vai dar 2. Não deu o valor que eu queria, né? Deu 2, mas eu queria que desse 5. Então, estão faltando quantas unidades aí? 3. Aí eu venho aqui, ó. Então, a função que eu quero achar é essa daqui, ó. Ela é o log natural de x² mais y² mais e elevado a x menos 1 mais e elevado a y mais 3. Ou seja, eu somei a constante 3. Por quê? Porque agora que eu substituo no ponto 1 e 0, aqui vai ficar 0 mais 1 mais 1 mais 3. Vai dar 5, que é onde eu queria que desse. Ah, professor, mas aí isso aqui vai satisfazer as outras condições? Vai. Porque quando você derivar em relação a x, aqui vai zerar. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0. E vai dar o mesmo resultado de cima. Quando você derivar em relação a y, aqui vai zerar também. Então, essa função continua satisfazendo todas essas condições aqui. Uma outra possibilidade que você poderia fazer também, numa questão dessa, era só fazer o seguinte, ó. Você chegou aqui, você conseguiu dizer quem são as questões, você quer saber agora qual é a sua função. Você já sabe que a sua função que você quer achar mesmo é essa função mais uma constante 6, só que agora é uma constante mesmo. Aí você substitui aqui no ponto 1, 0 e encontra quem é a sua constante. Nesse caso, a constante ia ser 3. Tá? Então, era outro caminho aí que você poderia tomar. Então, continuando. Exercício 4, exercício 5. Olha, agora é de derivada mista e derivada de segunda ordem. 4. Verifique se as derivadas mistas da função são iguais. E o 5, né? O 5 é mais interessante, eu acho que... Mas eu vou fazer o 4, vou tentar fazer ele rápido. Então, vamos lá, exercício número 4. Esse 4 eu vou acelerar um pouquinho ele, porque o enunciado dele é mais simples, pelo menos. Tá, vamos lá. Eu tenho essa função aqui, ele quer que eu verifique se as derivadas mistas são iguais. Aqui você poderia usar o teorema. Aqui nosso teorema que diz que a derivada de segunda ordem, se elas são contínuas, então as derivadas mistas são iguais. A gente não vai usar o teorema, a gente vai só derivar mesmo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Para eu calcular a derivada mista, eu vou calcular primeiro a derivada de u em relação a x, desta função aqui. Então, eu vou derivar isso aqui, vai ficar 1 sobre x mais 2y. Tá? Vezes a derivada que está aqui dentro, que vai ficar 1. Então, isso aqui já é a resposta. Agora que eu derivei em relação a x, eu vou derivar essa derivada em relação a y. E aqui, ó, eu venho... Isso aqui é uma derivada de segunda ordem. Vou derivar em relação a y. Esta função aqui. Como ela é um quociente, vai ficar derivado de cima, que é 0, vezes o de baixo, vai ficar 0, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada do de baixo. Se eu derivar isso aqui em relação a y, aqui vai zerar, aqui vai ficar 2. Então, vai ficar menos 2 sobre o denominador ao quadrado. Então, essa é a minha primeira resposta. Né? A derivada mista aqui, del x e del y, deu isso daqui. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou começar derivando em y, depois eu derivo em x. E eu quero que dê esse meu resultado. Ou não, né? Se não der, eu só digo que não deu.
Já que ele só quer saber isso mesmo. Aí eu venho aqui, ó, del U, del Y. Vou começar derivando em Y. Aí vai ficar 1 sobre x mais 2y. Só que agora, quando eu for derivar o de dentro, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 2. Então, aqui em cima, ó, no denominador, vai ficar 2. Essa que é a diferença dessa para essa. Agora, eu vou derivar aqui em relação a x, isso daí. Então, eu vou calcular del x, del y. Isso aqui é igual. De novo, quociente, derivado de cima é 0, então, menos o de cima sem derivar, vezes o derivado de baixo em relação a x. Derivado de baixo em relação a x vai dar 1. Aqui vai ficar só 2 mesmo. Dividido pelo denominador ao quadrado. Então, x mais 2y ao quadrado. Então, deu igual ou deu diferente? Deu igual, né? Então, assim, nesse caso, as derivadas mistas são iguais. Era só isso que ele queria que a gente verificasse. Pronto. Então, era só de conta mesmo. Você calculava, depois analisava se deu igual ou não. Agora, a gente vai para o exercício número 5, que também é de derivada de ordem superior. Ó, vamos voltar para o slide rapidamente, só para a gente analisar de novo. Ó. Exercício 5. Se K é energia cinética de um corpo com massa m e velocidade v, mostre que... Aí eu vou escrever aqui, ó, o que ele quer que eu mostre. Derivada parcial de K em relação a m, vezes derivada segunda de K em relação a v é igual a K. Pronto. Ele quer que a gente prove isso daqui, ó, sendo que K é energia cinética. Ele não disse, mas você sabe já qual é a fórmula da energia cinética. Então, ó, já que você já sabe, você vai me dizer K, energia cinética é igual ao quê? mv quadrado sobre 2. Então, vai ficar mv quadrado sobre 2. Gente, o que ele quer? Ele quer que eu prove isso daqui, ó. Ou seja, o que ele está me afirmando por meio dessa equação? Que se eu pegar essa função energia cinética e derivar parcialmente em relação à massa, e depois derivar parcialmente 2 vezes em relação à velocidade, e depois multiplicar um vezes o outro, vai dar exatamente a energia cinética de novo. Será? Bora ver, né? Aí eu venho aqui, ó. Vou calcular primeiro a derivada parcial em relação à massa disso daqui. Se eu vou calcular em relação à massa, então v quadrado sobre 2 é constante. Derivada de m em relação a m é 1. Então, isso aqui vai ficar igual a v quadrado sobre 2. E agora? Agora, eu vou calcular a derivada parcial aqui em relação a v. Aí eu volto para cá, m é constante, m sobre 2, derivada de v quadrado é 2v. Corto 2 com 2, isso aqui vai me dar só m vezes v. Derivada primeira, só que ele quer a derivada segunda. Então, eu vou derivar de novo isso aqui em relação a v. Então, aqui, ó, daqui eu faço derivada segunda em relação a v. Então, ó, m é constante, derivo v em relação a v é 1. Então, isso aqui é m. Agora, ele está afirmando que se eu pegar este resultado e multiplicar com esse, eu vou ter de novo a energia cinética. Bora ver. Ó, ao invés de eu escrever com essa notação, eu vou escrever assim. Ó. Vou escrever K, índice m, isso aqui quer dizer a derivada parcial de K em relação a m, vezes K, VV. VV quer dizer que eu derivei 2 vezes em relação à velocidade. Eu derivei uma vez em relação à massa e deu isso aqui, ó, v quadrado sobre 2. Então, vou escrever aqui, v quadrado sobre 2. Vezes, eu derivei 2 vezes em relação à velocidade, deu m. Então, aqui vai ficar vezes m. Gente, v quadrado sobre 2 vezes m não é a mesma coisa que mv quadrado sobre 2? Então, isso aqui é o quê? Não é energia cinética? Então, ó, isso aqui realmente deu igual à energia cinética. Então, nós provamos que aquela equação é verdade, pelo menos para a energia cinética. Legal essa, né? Você pega a energia cinética, você deriva, depois multiplica e volta para a energia cinética.
Ok. Só faltam duas questões. Tá? E aí a gente finaliza. Exercício número 6. Essas duas são de teorema da função implícita. São as mais legais de hoje. São essas daí. É assim, ó, verifique se essa equação que está bem aqui, ó, ela define y como uma função de x. Então, será que define? Caso defina, determine a equação da reta tangente no ponto 0, menos 2. Essa equação aqui, vocês já viram ela uma vez na vida, pelo menos, lá em cálculo 1. Quando você está estudando derivação implícita, um dos exercícios que vocês fazem é esse daqui, é para essa curva. Só que lá dá um trabalho, porque você vai derivar. Tá? Aqui não, aqui é mais rápido. Aqui só não vai ser tão mais rápido, porque lá no cálculo 1 eu já afirmo que realmente essa equação define y como função de x. Aqui em cálculo 2 a gente vai provar primeiro que isso acontece, para depois calcular. Então aqui a gente está num passo a mais, a gente ganhou mais maturidade. Né? Então eu não preciso que alguém me diga se dá ou não, eu mesmo vou ver se vai dar, vou usar o teorema. Então vamos lá, isso que a gente vai fazer por primeiro. Esse já é o número 6. Então, vou escrever equação primeiro. E depois a gente vai usar o teorema da função implícita. A equação é essa daqui, y² vezes y² menos 4 igual a x² vezes x² menos 5. O ponto que ele está me dando é o ponto 0 e menos 2. Tá, então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é verificar se essa equação define y implicitamente como função de x. Isso foi da aula passada. Eu vou querer aplicar aqui o teorema. Primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar tudo para um lado só, e eu vou zerar o segundo membro. Quando eu faço isso, ó, como é que fica a minha função? F de x, y. Ela vai ficar esse daqui menos esse daqui. Não é verdade? Aqui, ó, eu já que eu já sei que eu vou ter que derivar parcialmente, eu vou logo aproveitar ó, e vou multiplicar. Vou distribuir aqui. Então, aqui ficaria y² vezes y², y². y² vezes menos 4, menos 4y². Aqui é a mesma coisa. x² vezes x², x². Só que quando ele for para o primeiro membro, vai ficar menos x². E aqui vai ficar menos 5x², mas quando ele for para o primeiro membro, vai ficar mais 5x². Então, primeira coisa, isolei todo mundo de um lado só, defini a minha função f de x, y, agora eu vou derivar. Então, vou derivar em relação a x primeiro. Se eu vou derivar em relação a x, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser menos 4x², menos 4x², aqui vai ser 10x, mais 10x. E agora eu vou derivar em relação a y. Aqui vai ser 4y², aqui vai ser menos 8y, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Se a gente estivesse no cálculo 1 hoje, e eu já dissesse para vocês, olha, isso aqui define implicitamente em função de x, define y em função de x. Já ia acabar aqui a questão, porque quem seria a derivada? Seria menos esse sobre esse. E pronto, a gente finalizaria muito mais rápido do que lá no cálculo 1. Só que aqui, antes de eu fazer isso, eu quero primeiro provar que isso é possível. Então, como é que eu faço? Quais são as hipóteses do teorema? Eu faço derivadas parciais e tenho que ver se elas são contínuas. Como a gente ainda não sabe com detalhes o que é uma função contínua, você pode, na sua prova, só afirmar, é contínuo. Tá? Depois a gente vai ver isso aí direito, o que é continuidade. Tá? Então, aqui, ó, contínuas, pronto. Você está lá na sua prova, aproveite quanto dá para fazer isso, né? Contínuas, pronto. Só afirmei, nem provei nada, mas isso aí é um polinômio de qualquer forma. Tá, essa é a primeira hipótese é essa. Qual é a segunda hipótese? Vocês lembram qual é a segunda hipótese? Muito bem, o Marcos já está falando aqui, ou seja, você tem que achar um ponto onde nesse ponto a função é 0
mas a derivada parcial dela em relação a y não é zero. É esse que é o objetivo. E tem que ser o mesmo ponto. Aí, logo de cara, o ponto que a gente pensa é a origem, né? Ele é o primeiro que vem à nossa mente, já que ele zera as funções, normalmente ele zera uma função. Por exemplo, se eu pensar na origem para a função f aqui, ó, se eu substituir x e y por zero aqui, vai dar quanto em f? Vai zerar. Só que não basta, né? Agora você vai pegar esse mesmo ponto e jogar aqui, ó, nessa outra função, f de y. Só que quando você joga na função derivada parcial de f em relação a y, se você joga y igual a zero aqui, quanto é que vai dar? Zero de novo. Então, não dá. Ó, não dá para ser esse ponto. Ah, professor, quer dizer que eu não posso usar o teorema? Pode, mas você vai ter que escolher outro ponto, sem ser esse daí. E agora? Não pode ser o 0, 0. Alguém tem alguma sugestão? Ah, o ponto 1 e 1. Será que dá? Sei. Ponto 1 e 1. Aí vai ficar 1, menos 4, menos 3. Menos 1, que vai ficar menos 4 de novo. Mais 5, 1. Não deu. Ah, 0 e 1. x0, y1. Aqui vai zerar. Aqui vai ficar 1, menos 4. Não, também não vai dar. Eu já vou dizer qual é. Mas é claro que na sua casa, como é que você descobriria? Tentando, né? Pensando, tentativa e erro, não consegui esse, vou tentar esse. Ó, mas o ponto que eu quero aqui agora, o que eu vou tentar, é o ponto 0 e 2. 0 e 2. Quando eu coloco 0 e 2, o x vai zerar, então isso aqui vai zerar. O y é 2, então aqui vai ficar 2 à quarta, 16. Aqui, menos 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 menos 16 é 0. Então, esse ponto zerou ali. Agora, ele não pode zerar aqui embaixo. Então, vem aqui, ó, fy 0,2. Essa função nem depende de x. Então, não interessa quem é x, só interessa quem é y. Quando y é 2, aqui vai ficar 2 ao cubo, que é 8. 8 vezes 4, 32. E aqui vai ficar 8 vezes 2, que é 16. 32 menos 16 vai ficar 16. Então, deu certo. Zerou aqui em cima, mas não zerou aqui embaixo. Como é que eu pensei nesse ponto? Ó, nesse caso, cada caso é um caso, tá, gente? Por isso que cálculo sempre você faz exercício. Mas nesse caso, ó, o que eu tinha? Não tinha essa equação aqui? Então, para eu zerar essa função, eu tinha que zerar o lado esquerdo e o lado direito ao mesmo tempo. Não é isso que tinha que acontecer? Nos dois casos, x e y vão zerar quando eles forem zero. Ó. Se x for zero, aqui vai zerar. Se y for zero, aqui vai zerar. Então, 0, 0 zeraria todo mundo aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu olho para essa função aqui que não pode zerar, ela só depende de y. E se eu escolher y0 para ela, ela vai zerar. Ou seja, eu não posso escolher y0 para o meu ponto. Então, eu tenho que escolher um outro y que vai zerar esse lado, mas não zera aqui. Aí eu olho para cá. Ó. Qual seria um outro ponto que zeraria o lado esquerdo? Seria o 2, por causa disso daqui. Ó. Y² menos 4. Então, para y igual a 2, zeraria esse daqui, mas não ia zerar esse. E o x, basta pegar qualquer ponto que zere x, que o 0 serve. Aí está aqui, 0,2. Pronto. Mas, como eu falei, é exercício, tá, gente? Não é assim tão rápido, né? Daqui a pouco a gente vai ver o mais legal que é esse daqui. Vocês vão ver. Aí está. Tá, professor, mas para que eu faço isso aqui mesmo? Porque o teorema da função implícita diz que se as derivadas parciais são contínuas, e se existe um ponto no domínio, tal que a função nesse ponto é zero, só que para esse mesmo ponto a derivada parcial em relação a y não é zero, então eu posso afirmar que esta equação define y implicitamente em função de x, e eu posso usar aquela fórmula para calcular a derivada de y em relação a x. É isso que diz. Então, está tudo certo. Aqui eu dei o ok do teorema, aqui eu dei o ok do teorema. Então, ó, logo, pelo teorema da função implícita, o que acontece? Eu consigo calcular o dy dx, e quem é dy dx para mim? Ou melhor, quem é o f' de x? Quem é o f' de x? Ele vai ser menos esse sobre esse. Como aqui eu vou multiplicar por menos 1, eu vou trocar os sinais. Poderia deixar menos 1 também, não tem problema, mas eu vou trocar.
vai ficar 4x ao cubo menos 10x. Dividido, agora embaixo vai ficar 4y ao cubo menos 8y. Esta é a derivada. Só que ele não quer só a derivada. Ele quer a equação da reta tangente que passa por esse ponto aqui, ó. E agora, o que você vai fazer? Você vai usar a equação da reta tangente. Qual é a equação da reta tangente? Que você aprende lá em cálculo 1. Não é isso daqui, ó? Y menos f de x0 igual f' de x0 vezes x menos x0. Não é essa que é a fórmula? Quem é o ponto x0 e y0? É esse ponto aqui, ó, 0 e menos 2. Quem é a derivada para esse ponto aqui? Eu vou ter que calcular a derivada para cá. Só que para esse ponto aqui, ó, x é 0, né? Então aqui, ó, vai ficar 0 e 0. Vai zerar o numerador. O denominador não vai zerar, porque aqui é menos 2. Então a derivada nesse ponto aqui é 0. Então vem aqui, ó. Na hora que eu for substituir nessa equação, vai ficar assim. Vai ficar y menos menos 2, vai ficar y mais 2, igual a derivada nesse ponto, que é 0, vezes x menos 0. Claro que isso aqui vai dar 0. No final, ó, a equação da reta tangente vai ser y igual a menos 2. Essa é a minha resposta. A gente vai ver no GeoGebra o que está acontecendo aqui, né? Vou ver como é que é essa curva e por que a equação da reta tangente deu só isso daqui. Deu uma função constante. Então, ó, voltando aqui para o GeoGebra, eu vou escrever aqui a minha equação, né? Que é y ao quadrado vezes y ao quadrado menos 4 igual a x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 5. Aqui, ó, o que deu? Vou diminuir aqui o zoom. Lembraram dessa curva? Não lembraram? Lá em cálculo 1, vocês já passam por ela, né? Vocês sabem o nome dela? Alguém sabe? Não? Essa aqui é a famosa curva do diabo na geometria. Ah, professor, por que tem esse nome? É por causa de um brinquedo chinês, que o nome é Diabolos. Se não me engano, é esse que é o nome. Aí, no caso, essa figura aqui, ela parece com um brinquedo chinês. Por causa disso. Ou seja, tem essa conotação. E aí, gente, tá, aí eu vou olhar aqui no ponto, ó. Qual é o meu ponto? O ponto é 0 e menos 2. Tá aqui, ó. É o ponto A. E quem deu a mesma reta tangente foi y igual a menos 2. Então, tá aqui, ó, reta tangente. Até mudar a cor dela. Pronto, ó. Então, o meu ponto A foi um ponto aqui mesmo na minha curva, ó, e bem aqui deu a minha reta tangente que está em vermelho. Então, realmente coloquei as informações e realmente bateu aí com o desenho, visualmente, com o que a gente está enxergando. Gostaram dessa questão? Legal, né? Boa de prova, né? Ou não? Mais ou menos. Tá, vamos para a última questão de hoje. Essa última questão, ela é boa também, viu? Exercício 7. Verifique se a equação e elevado a z igual a x, y, z define z como uma função de x e y. Só isso. Aí, caso defina, né, calcule as derivadas parciais. É uma questão simples dessa. Vamos fazer. Para encerrar a aula de hoje, olha, até uma questão pequena, né? Na verdade, assim, de enunciado. Aí você vê, ó, exercício 7 é e elevado a z é igual a x, y, z. É só isso. Aí ele quer que a gente prove se essa equação define z implicitamente em função de x e y, e se sim, calcular as derivadas parciais de z. Só isso. Aí você pensa,
que caiu na prova essa de vocês, por exemplo, né? Você pensa, beleza, tá muito fácil isso daqui. Então, olhando para cá, você vai dizer, então, quem é o meu f? É o f de x, y, z agora, né? Ele vai ser e elevado a z menos x, y, z. Fala, poxa, ok, agora eu vou... O que eu vou fazer? Calcular as derivadas parciais disso daqui. Eu venho e escrevo, né? Que é a derivada parcial disso daqui em relação a x. Aqui vai zerar, e aqui ó, vai ficar menos yz. Então, isso aqui é igual a menos yz. Quem é a derivada parcial de f em relação a y? Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos xz. Menos xz. Por último, quem é a derivada parcial em relação a z? Aqui vai ficar e elevado a z. Então, coloca e elevado a z. Menos, aqui vai ficar xy. Então, vem aqui, ó, xy. Tudo fácil, né? Muito fácil essa questão. Aí você vem, aí você olha assim, tá, todas essas aqui são contínuas. Você escreve logo, ó, contínuas, antes que o professor mude de ideia e mande você provar que elas são contínuas. Você escreve logo aqui, ó, pronto. Aí agora você pensa, tá, agora vou escolher um ponto que vai zerar essa função aqui e não pode zerar quem? A derivada parcial em x, y ou em z? Em z agora, né? Então, você vai ter que escolher um ponto que zera aqui, mas que não zera aqui. É aí que está o golpe, né? Você estava feliz, até aqui você estava feliz da vida. Agora você está procurando o ponto. Isso aqui você resolveu em 1 minuto na prova. Você ainda tem 29 minutos para achar esse ponto. Aí você vai achar. Aí você pensa, olha, a origem, né? É o primeiro que a gente pensa aqui, ó, a origem, 0, 0, 0. Bom, se todo mundo é 0, aqui vai zerar. Só que aqui vai ficar e elevado a 0, que é 1. Então, não serve a origem. Tá? Isso aqui vai dar 1. 1 não é 0, então não pode ser a origem. E agora? Não pode ser 0. O que vocês iam tentar numa situação dessa? Você vai tentar, sei lá, o 0, 0, 1. Também não vai dar. Se qualquer um desses for 0, ou x, ou y, ou z, qualquer um dos três for 0, isso daqui vai zerar. Só que aí você vai ter um problema, porque essa função aqui nunca vai zerar. É a função e elevado a x. Ela só é positiva. O gráfico dela não passa. A imagem dela não atinge o zero e nem os negativos. Então, não dá. Você não vai poder contar com zero aqui. E agora, o que você vai fazer? Aí já se passaram 5 minutos. Você já tentou zero, você já tentou zerar algum, mas você não desistiu, você falou assim, não, beleza, então já que não pode ser 0, se eu colocar tudo 1, 1 e 1, será que vai dar? Ó, aqui vai ficar e elevado a 1 é e, menos 1. Não vai ser igual. Então, mas aí você já percebe, você fala, olha, não deu, mas então, de alguma forma eu tenho que fazer com que aqui apareça também o número de Euler. Esse que é meu objetivo. Aí o que você faz? Você fala assim, então, você tenta aqui, ó, número de Euler, ou então começa com o número de Euler, 1 e 1. Número de Euler, 1 e 1. Quando você faz isso, ó, o x é o número de Euler, né? Aí vai ficar e elevado a z, o z é 1, então vai ficar e elevado a 1, menos o x é o número de Euler, e o yz é 1, então vai ficar e vezes 1 vezes 1. Quanto é que vai dar isso aqui? 0, né? Aí você fica feliz da vida. Só que aí você lembra que não acabou. Aí nessa hora, já se passaram 15 minutos de prova. E aí, nesse momento, você olha para o céu e aí você pensa, por favor, que não zere esse daqui. Mas aí, quando você joga, aqui, ó, você vai jogar no f de z agora. Esse mesmo ponto é 1 e 1. O z é 1, então vai ficar e elevado a 1. Menos x vezes y. O x é e o y é 1. Então vai ficar e menos z, que vai dar 0. E agora, gente? 20 minutos de prova já. Você só tem 10 minutos. Por isso que eu digo, ó, é aqui que está a beleza do cálculo, né? Por que aqui que está a beleza do cálculo? Que mesmo que você saiba o conteúdo,
ainda assim, você pode ter alguma dificuldade em alguma questão, porque não é sempre a mesma coisa, não é sempre a mesma coisa. Cada caso é um caso. É por isso que a gente fala, resolva exercício, porque isso vai ajudar você. Então, quem é, afinal, essa daqui? Nem eu lembro mais, olha que eu fiz de manhã essa questão. Mas eu vou dizer que é essa daqui, ó. Tentei zerar esse daqui, só que eu vi que era impossível zerar esse daqui. Tentei fazer aqui aparecer o e elevado a 1. Deu certo, mas aqui embaixo não deu certo. Vou tentar zerar, então, o e elevado a 2. Bora ver o que vai dar. Então, eu vou escrever assim, ó. O x vai ser o e. Olha lá. O y vai ser e sobre 2. E o meu z vai ser 2. Bora ver isso. Bora ver se vai dar certo. Isso aqui vai ser igual. O z é 2. Então, vai ficar e elevado a 2. Menos x vezes y vezes z. E vezes z sobre 2 vezes 2. O 2 vai cortar com 2, e vezes z, e quadrado. Isso menos isso é 0. Zerou esse. Só que falta o z ainda. Aí você vai aqui, ó, derivada em relação a z do ponto e sobre 2 e 2. E aqui, ó, 25 minutos de prova. Então, é agora ou nunca. Aí você vai e tenta aqui, ó. E elevado a z vai ficar e elevado a 2. E elevado a 2. Menos x vezes y. X vezes y. E elevado a 2 sobre 2. Isso aqui vai dar zero? Não vai dar zero. Vai ficar isso menos metade disso. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2, e elevado a 2, que é diferente de zero. Então, pronto, você fala, consegui. Acabou o meu tempo de prova, mas mesmo assim eu consegui fazer. Pelo menos o item A, mostrei que as hipóteses do teorema da função implícita. Né? Então, agora, pronto, consegui provar, posso dar o resultado do teorema. Tem até que olhar o tempo, peraí, rapidinho. Ah, tá, ainda tem muito tempo. Já falei com o professor Emerson, já me deu meia hora da aula dele. Brincadeira, tá, gente? A gente já vai acabar. Vamos lá. Então, ó, já que as hipóteses aí deram certo, então, pelo teorema da função implícita. Aí, claro, assim, a rigor mesmo, tem que escrever, pelo teorema da função implícita, a equação define z como uma função de x e y. Tá? Só como a gente está com o tempo apertado, então, pelo teorema da função implícita, aquilo acontece e eu posso calcular as derivadas parciais de z. Quem seria del z? Del x vai ser menos a derivada parcial em relação a x de f sobre a derivada parcial em relação a z. Derivada parcial em relação a x é isso daqui, ó. Só que é menos isso, vai ficar yz sobre isso daqui. Então, eu venho aqui e escrevo yz dividido por e elevado a z menos xy. Acabou aqui. Essa é a derivada parcial em relação a x. Em relação a y, é o mesmo raciocínio, só que aqui vai ficar menos f derivada parcial de y, dividido pela derivada parcial de z. Usa a mesma coisa, só que aqui vai ficar agora xz. Xz sobre e elevado a z menos xy. Então, ó, encerramos agora a nossa revisão. Sexta-feira é a nossa prova, né? E semana que vem a gente vai dar continuidade falando sobre limites de funções de n variáveis. Então, não percam nem a prova, nem a semana que vem. Obrigado pela paciência e até outro dia aí que a gente vai se ver.